A vacinação se tornou um símbolo da esperança na luta contra a Covid. Temos várias à disposição, várias outras também pessoas querendo tomar, outras pessoas com muita expectativa. Novas faixas etárias estão sendo imunizadas, mas existe uma dúvida muito importante e é de muita gente. Mesmo imunizado, será que eu posso contrair a doença? Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a doutora Clarissa Moraes. Ela é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, boa noite, obrigado por participar com a gente. Essa é a grande dúvida, será que eu posso pegar a Covid mesmo tomando vacina? Infelizmente, sim, Vitor. A gente pode pegar o Covid, por quê? Porque as vacinas, elas não impedem a infecção. Elas apenas ensinam o nosso corpo a combater as infecções. E nenhuma vacina, ela tem 100% de eficácia. Então, o objetivo delas é evitar os casos graves da doença, evitar as complicações, evitar o número de óbitos e diminuir a circulação do vírus na nossa comunidade. Então, a gente pode ter casos, sim, na sua grande maioria eles vão ser leves, né? Porém, até mesmo casos graves podem ocorrer, muito raramente, mas podem, e por vários fatores, né? A gente tem o fator do tempo da imunidade, a gente tem que ter pelo menos a segunda dose da vacina. A grande maioria das pessoas vai iniciar a produção de anticorpos na segunda semana, porém, a gente tem uma produção plena a partir do 20º, 30º dia, então somente após esse prazo a gente realmente vai estar imune à vacina, além de outros fatores que contribuem para a alteração imunológica. Por exemplo, pacientes idosos têm uma resposta imunológica menos exacerbada, então é uma resposta mais fraca. Além disso, a grande maioria tem outras doenças de base que influenciam nessa resposta imunológica. Pessoas que possuem doenças crônicas, como doença cardiovascular grave, obesidade mórbida, diabetes mellitus, têm uma resposta pior às vacinas. Pessoas que usam medicamentos imunossupressores, que fazem com que o nosso sistema imunológico tenha uma resposta enfraquecida por diversas doenças que precisam, como câncer, transplantados, pacientes com doenças autoimunes. Esses pacientes, se eles fazem uso de imunossupressores, eles também vão ter uma resposta um pouco mais fraca. Alguns fatores genéticos, né? Pessoas que nascem com imunodeficiências primárias e até pessoas que não têm um hábito de vida muito saudável e têm uma resposta genética, né? Uma resposta imunológica por influência genética prejudicada, doutora, também podem ter existe uma outra piora questão. da resposta. Cortando você, existe uma outra questão quando você falou essas predisposições. Também sobre a pós, ou seja, o pós-vacina. Depois que tomar a primeira dose, tem alguma recomendação do que não pode fazer de jeito nenhum para não dar um efeito colateral, alguma coisa em relação a isso, independente de ter predisposição, comorbidade ou não? Após a gente tomar a vacina, o ideal é que a gente não faça uso de medicamentos que não sejam indicados para nenhuma doença em questão. Vamos supor, pessoas que têm a reação da vacina, têm dor, têm mal-estar, vão tomar muitos anti-inflamatórios, muitos medicamentos que podem influenciar na resposta imunológica. Então, a gente faz uso do básico mesmo, um analgésico, um antitérmico, sem exagero. A gente não pode fazer uso de drogas e bebida alcoólica em excesso, porque a gente sabe que isso pode prejudicar a nossa resposta imunológica. E apesar de não ter nenhum estudo em relação à resposta da vacina do Covid e esses fatores, a gente sabe que prejudica a resposta imunológica de uma forma geral. Então, se possível evitar, é melhor a gente evitar. Infelizmente, nós passamos essa marca triste de 500 mil mortos e agora os estudos mostram que a letalidade da doença tem feito as vítimas abaixo dos 60 anos. Até existem algumas pesquisas em relação à mudança do comportamento do vírus. É justamente isso que aconteceu. Quanto mais ele circula, mais variantes, mais complicado fica. Exatamente. Quanto mais a gente favorece a transmissão do vírus, mais ele faz mutações. Algumas dessas mutações são muito prejudiciais
e são essas que vão sobressair. E atualmente elas estão pegando muito a população mais jovem. E a gente tem o fator também que agora a população mais velha está sendo imunizada e a jovem ainda não. Então, tudo isso favorece para que o vírus ele acabe prejudicando ainda mais essa faixa etária. Muito obrigado, doutora Clarissa. Uma boa noite para você. Obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite. Prazer. Lembrando que é importante a gente se vacinar. Atento cada um à sua cidade, ao seu local, o local de vacinação e fazer a vacinação. Isso é importantíssimo, viu, gente?